na cerveja é a transformação dos principais produtos do mosto, né, que são os açúcares, os nutrientes, em etanol e CO2. Além do etanol e CO2, também o fermento produz uma série de compostos aromáticos, ésteres, compostos fenólicos, ácidos orgânicos, que trazem o buquê da cerveja. Então não existe cerveja sem o fermento. A gente brinca, né, que o cervejeiro faz o mosto e o fermento faz a cerveja. A minha história com a Levtech, ela tá muito em função da Gabriela, né? A gente se encontrou, eu era aluno dela na época que a gente se conheceu, depois acabei estagiando aqui e desde então eu tenho acompanhado a Levtech um pouco mais de perto, né? E sempre, né, durante esse processo de aprendizado contínuo, tanto nosso como cervejeiro quanto dela, né, ela sempre entregou muita informação relevante para o mercado. Então, parcerias desse tipo agregam muito não só para esse projeto, mas para a indústria cervejeira como um todo. O mercado local sendo trabalhado com boa conexão traz grandes vantagens tanto para quem fabrica, para quem vive desse negócio que é a cerveja, quanto para quem consome, seja por lazer, por hobby, no produto final acabado. Para trazer esse terroir que a gente procura para essa cerveja, conversando com a Gabriela, a gente selecionou uma levedura que ela foi extraída da casca do limão, né? E ela consegue entregar características sensoriais que remetem a coisas conhecidas, como talvez os ésteres das cervejas belgas, e ao mesmo tempo entregam características diferenciadas, como aromas de pimenta rosa. Então essa junção é que a gente procura para essa cerveja. É importante a gente trabalhar com as micro-regiões que têm um clima diferenciado, um microclima específico, isolar esses micro-organismos e trazer essa identidade. Da mesma forma que acontece com outros alimentos, a gente pode fazer isso com a cerveja. A cerveja com a identidade de uma determinada micro-região. A grande importância de criar identidade brasileira dentro da nossa cerveja, dentro do nosso mercado local, é desenvolver a nossa própria tradição, né? Tudo que é tradição hoje já foi novidade um dia. Por que não ter também uma identidade exclusiva, né? Por que seguir estilos já consagrados de outros países que levam o nome de outros países? Nós temos as German Pilsners, as American Pale Ales. Por que não ter uma Brazilian Farmhouse, né? As Brazilian Beers? Por que não, né? O desenvolvimento dessa fama, desse nome, dessa estrutura vem sim do uso de ingredientes brasileiros, do uso da técnica brasileira. Nós temos muita técnica aplicada no Brasil. Cerveja como a gente está fazendo aqui, uma cerveja mais forte, ela necessita de mais vitalidade do fermento. Aqui a gente consegue garantir, né, viabilidade, vitalidade em padrões acima do mercado se a gente fosse trazer uma levedura de fora. Esse já seria um diferencial, né? Outra questão é a questão logística, né? Hoje na nossa malha logística a gente trabalha com caminhões refrigerados em certos aspectos do processo, mas qualquer descuido pode também afetar o fermento e consequentemente afetar toda a produção de uma cerveja, e a gente só vai descobrir isso na etapa final, lá degustando a cerveja num tanque, e aí todo o nosso trabalho é perdido em função de uma levedura que talvez não foi armazenada da forma adequada ou não foi replicada da maneira mais correta nesse sentido. Diferentes tipos de leveduras que podem ser aplicadas à cerveja, né? E leveduras que talvez só se encontre aqui, né? Fermentos que a gente só consiga trazer um resultado final com notas sensoriais que só podem ser extraídos daqui. Isso sim é criar identidade, isso é cravar uma bandeira dentro de um mercado mundial, trazer a identidade brasileira, trazer o sabor brasileiro, né? Criar perfis sensoriais que agradem o nosso paladar, que já são parte da nossa cultura culinária, da nossa cultura sensorial e que possam ser exportados, né? A gente tem que fugir talvez um pouco dessa cultura de que tudo que vem de bom para a cerveja vem de fora, né? Nós temos bons lúpulos, nós temos ótimos maltes, temos fermento desenvolvido, isolado aqui em casa. Por que não botar isso na cerveja e enfrentar talvez essa barreira cultural de achar que só o que vem de fora tem alta qualidade, né? Nós temos condição de criar
coisas maravilhosas. A Levitec já comercializa um blend de Brettanomyces brasileiras, onde a gente isolou de um pomar de acerola lá de São Martinho. Então a gente fez uma cerveja e acabou aparecendo essas Brettanomyces, a gente isolou e elas têm um perfil sensorial totalmente diferente das Brettanomyces que a gente conhece, que foram isoladas, por exemplo, da Bélgica. Então é muito importante a gente conseguir trabalhar com essas leveduras locais e trazer esse terroir. Vai ser um marco para que a gente possa transformar um pouco o cenário brasileiro da cerveja, se desvincular um pouco das cervejas tradicionais produzidas, das cópias de cervejas de fora do Brasil e conseguir trazer mais personalidade, mais autonomia e mais brasilidade para as cervejas. Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar o nosso mercado brasileiro de cervejas.